Continuando, vamos agora à deterioração de carne e derivados. As deteriorações em carnes e derivados, elas vão ser, então, em condições de aerobiose e em condições de anaerobiose. Primeiramente, vamos estudar em condições de aerobiose. Então, quais são, né, aí os defeitos em condições de aerobiose? O primeiro, muito importante, é a limosidade superficial. Limosidade superficial. Então, gêneros de micro-organismos responsáveis por essa deterioração, eles estão relacionados com a temperatura de armazenamento e com quantidade de água disponível. Essa limosidade superficial, digamos que, entre aspas, né, falando, ela é aquela gosma que forma por cima da carne, certo? Quando a carne está deteriorada. Então, aquela gosma que forma por cima, que parece um gelzinho gosmento, certo? Em cima de carne, em cima de presunto, ok? Por isso que vem agora esse exemplo que eu coloco aqui no slide explicativo. Vamos ao exemplo. Então, nós temos a variação conforme as faixas de atividade de água. Então, nós temos aí, olha, o desenvolvimento de micro-organismos do grupo Pseudomonas alcaligenes, com atividade de água alta, mantido em temperatura de refrigeração. Quando o autor do livro coloca atividade de água alta, tem que vir na minha mente aquele gráfico do livro do Bobbio, que tem, não é? Eixo X com atividade de água e eixo Y com aumento de velocidade das reações e crescimento dos micro-organismos. Então, a atividade alta é aquele intervalo que vai de atividade de água 0,8 até 1. Então, neste intervalo de atividade de água, eu tenho essa limosidade superficial, com qual grupo de micro-organismos sendo predominante? Pseudomonas e alcaligenes. Agora, se eu tiver uma atividade de água intermediária, então o autor do livro coloca exemplo, alimentos como salsicha, linguiça. Então, alimentos aí, né, salsicha, linguiça, alimentos obtidos por fermentação, correto? Então, eles vão estar na faixa de atividade de água intermediária, lá do gráfico do professor Bobbio, atividade de água naquela faixa de 0,8 a 0,4. Então, vejam que para essa faixa de atividade de água, os micro-organismos responsáveis pela alteração vão ser micrococos e leveduras. E atividade de água na região 3, que é aquela região de atividade de água baixa, que é uma atividade de água menor que 0,4. Então, nesta região de atividade de água, os micro-organismos, então, aí dados como exemplo pela limosidade, para causar a limosidade superficial, vão ser os bolores. Então, nós temos a divisão conforme aquelas regiões do gráfico com as variações de atividade de água.
Então, para uma faixa de atividade de água de 0,8 até 1, Pseudomonas alcaligentes. Para a faixa de 0,8 a 0,4, micrococos e leveduras. Para atividade de água menor que 0,4, bolores. Entendido? Alterações agora na cor dos pigmentos da carne. Pigmentos presentes na carne, eles são constituídos, então, pelas duas proteínas, hemoglobina, pigmento no sangue, mioglobina, pigmento no músculo. No tecido muscular, com boa irrigação sanguínea, a mioglobina constitui, então, na faixa de 80% a 90%. Então, nós temos aí micro-organismos que vão causar deterioração, responsáveis, então, pelo aparecimento de esverdeamento, causado, então, por deterioração. Nós vamos ter o Lactobacillus viridescens. Então, é o mais importante causador do esverdeamento em carnes. Só esse? Não. Temos mais exemplos, como o Leuconostoque e o Enterococcus faecalis. Ainda a deterioração podendo ser causada por Lactobacillus frutivorans e Lactobacillus gseni. Lactobacillus frutivorans e gseni ainda, produzem aí, liberam na deterioração água oxigenada, que é o H2O2. O esverdeamento causado, então, pela produção do ácido sulfídrico, H2S, vai ocorrer em carnes vermelhas frescas, armazenadas em embalagens a vácuo ou impermeável a trocas gasosas e mantidas sob refrigeração. Esse ácido sulfídrico reage, então, com o pigmento normal da carne, que é a mioglobina, formando sulfomioglobina, que, então, gera essa cor verde. Em carnes cujo pH se encontrar abaixo de 6, esse esverdeamento não vai acontecer. Então, se eu tiver um derivado carne, que o pH é menor que 6, então um produto fermentado, salame, que o pH é menor que 6, esse esverdeamento não vai acontecer. Então, micro-organismos que causam esse esverdeamento, que se tiver o esverdeamento, mesmo nestes produtos, aí a gente não vai consumir, que ele está deteriorado. Qual micro-organismo que vai causar esse esverdeamento? Então, nós temos exemplos: Pseudomonas memphitica, Shevanella putrefaciens e Lactobacillus sakei. Alterações na cor, bactérias produtoras de pigmentos, nós vamos ter a Serratia marcescens ou qualquer outra bactéria produtora de pigmento vermelho, provoca surgimento de ponto vermelho. Pseudomonas siciliana provoca pigmento de cor azul na superfície do produto. Então, aqui para carne são as mesmas do leite, correto? Nós temos para pigmento vermelho, Serratia marcescens, e nós temos para o azul, Pseudomonas cinciana. Leveduras produtoras de pigmentos, provocam o aparecimento de cores como branco, creme, rosa ou marrom. Então, as leveduras vão ficar do branco, creme rosa até um marrom. E bolores, nós temos os pontos brancos, o pó branco, com sequência, sendo responsável o bolor Sporotrichum carnis, que é o mais comum. E quando é verde, que forma o tapete verde que eu falo, nós temos o
Penicillium, pontos verdes ou tapetinho verde. Então, quando é branco, pó branco, Sporotrichum. E quando é o tapete verde, Penicillium. Muito obrigada. Até breve.